y no se puede imaginar, porque aunque no cruce la frontera, puede o no cruzarla, todo está estructurado en función de tener capacidad de incorporarse a los beneficios y a las oportunidades que la frontera pero siempre se tiene, y si se fijan, el cruce fronterizo es el articulador de las experiencias, el muro y el cruce fronterizo. El que sigue, por favor, es el transnacional, que les decía, para ellos uno de los elementos centrales, si se fijan, son aviones, porque es el vínculo entre México y Estados Unidos, no es un vínculo de cruce en un territorio de frontera, sino es por el aire, y entonces eso construye una relación en donde la frontera no es importante en términos de sus vidas. Y aquí he notado una cosa muy importante, que el género opera en términos de las madres. Las madres son las que crean esta idea de promotor de la cultura para que este vínculo entre México y Estados Unidos se pueda dar. Tenemos después los diaspóricos. Esta es una chica, el video le deshace uno el corazón. Es una chica, como tantos de los que están ahora en peligro, DACA, Dreamers, que fueron legalizados temporalmente por el presidente Obama y que están en peligro. Esta chica, en la parte de arriba es un texto que dice: la única cosa que recuerdo de México es cuando me deportaron a los 16 años, y lo único que aparece en términos de México en su mapa mental es la casa de su tío, perros callejeros, un supermercado donde compraba y una cuestión de tacos. Pero el terror, y el centro de su mapa dice punto sin retorno, porque para esta gente que vive indocumentada no hay manera de retornar, porque si regresas a México pierdes la posibilidad de regresar. Y si se fijan, y para el diaspórico el centro está en su casa, y su casa como el elemento que reproduce la cultura, en esta expectativa del universo de nación imaginada a partir de las prácticas familiares. El que sigue, por favor. Tenemos al mexicoamericano, que es muy interesante porque una de las cosas que caracteriza a todos, en todos los mapas mentales, es esta idea de ni de aquí ni de allá, de no ser suficientemente americano en Estados Unidos ni ser suficientemente mexicano en México. Entonces hay una dislocación, un problema de identidad que se ve como una guerra. Lástima que no se puede ver en el mapa mental de la izquierda hacia abajo, dice la frontera como una trinchera que me marca, como una zona de guerra para la definición, y donde está marcado más que la nacionalidad el activismo político. Y dice ella, por ejemplo, I'm not a gringa in the US, neither Mexican in Mexico, I'm a Chicana everywhere. Es decir, lo que les da identidad es la identidad de pertenencia a un grupo político. Y México es un México turístico igual que cualquier otro, ¿no? Y para ella es Oaxaca, California, esta idea del vínculo entre Oaxaca y California, y lo demás no existe. Y la Oaxaca que se imagina o es una Oaxaca movilizada porque es solidaria con los maestros, ¿no? Pero no una Oaxaca con comida o nada, sino simplemente una Oaxaca politizada, y es lo que le conecta. El que sigue, por favor. Este es un global, es precioso este mapa mental, que tiene que ver con, es un chico que nace en una base militar en Nicaragua, y lo primero que ve es un muro, que es el que cubre toda la base militar en Nicaragua, y ve Nicaragua él a través de una ventana. Entonces, el elemento central del mapa mental es una ventana al que accede. Abre la ventana y lo que ve es un muro y la bandera de Nicaragua a lo lejos, un mundo al que no puede acceder porque como hijo de militares no puede salir de la base. Y lo que le da identidad es su pasaporte como americano, aunque no tiene ningún vínculo con la cultura americana más que los militares. Muchos de los militares son americanos, pero son culturalmente nicaragüenses que les dieron la ciudadanía por estar en la base militar. Va pasando por diferentes lugares, descubre Nicaragua cuando la base desaparece, se mueve en varios lugares en Estados Unidos, Florida, el norte de California, y cada camino que se agrega es un miembro más de su familia, cómo va construyendo su familia, hasta que llega a Tijuana, San Diego, y decide vivir en el lugar más cercano a la frontera México-Estados Unidos, porque quiere reproducir en sus hijos el vínculo de la cultura latina
vivir, de que los niños jueguen en la calle, etcétera. Y entonces vive en San Isidro, que es lo más cercano para ver México, y reproduce el mismo esquema. Vive en una ventana que cuando lo abre, lo único que ve es un muro con una bandera que ahora no es la nicaragüense, sino la mexicana, a la que es muy difícil acceder. Y por último, que lo dejé al final, que es el grupo que más me interesa a mí, porque yo lo veo como mucho más capital político. El futuro de esta región está en manos de los transfronterizos, estas personas en las que no funcionan con lealtades nacionales, sino que tienen una visión mucho más global, pero operada a lo transfronterizo, y en normalmente lo que distingue a los transfronterizos es que el espacio es igualmente grande y importante el norte y el sur. Hay dos estrategias: poner el muro muy grande como una dificultad mayor en operar su vida transfronteriza a partir de cruzar muros, o la estrategia a la inversa de no dibujarlos adrede para decir, esa frontera no me para, me cuesta trabajo, me limita, me afecta la salud, el tiempo, pero esa frontera no me para. La transgredo todos los días con mi cruce laboral. Entonces hay un planteamiento político, un conocimiento de la zona, son la gente mucho más capacitada, con una cantidad de habilidades políticas, lingüísticas, culturales, para los cuales, como les mostraba, su ciudad son las dos, y siempre están midiendo quién es el que les pregunta. Cosas interesantes de este mapa mental. No sé si alcanzan a ver una imagen de la Virgen de Guadalupe arriba que está surfeando. Surfing, una Virgen de Guadalupe que es el emblema más mexicano, aunque no es religioso, pero es una Virgen de Guadalupe, es irreverente, en México jamás se podría hacer eso, pero está surfeando, es decir, una Virgen apropiada al universo de California con el surf. Los grupos de los dos equipos de deportes más importantes, fútbol, soccer, que son los Xolos de Tijuana, y el béisbol en San Diego, de igual manera, con excepción si juega la selección mexicana, porque la selección mexicana acaba con todas estas categorías. Aunque tengan la nacionalidad, sean militares en cualquier base, se ponen la verde, como dicen. Y dos perros, las banderas mezcladas, y un documento. En el centro hay un documento muy importante que dice: a sus hijos otorgue el beneficio de la doble nacionalidad. Es decir, una invitación de la importancia de los documentos y cómo la legalidad y los documentos fueron lo primero que les permitieron convertirse en transfronterizos. Entonces está en el centro. En los transfronterizos los documentos aparecen centrales. Ella no tiene, pero si tuviera una Sentry, que es un pase especial para cruzar más rápido la frontera, es el documento más importante de la vida en un transfronterizo. Y por último termino con quizá uno de los mapas mentales. He notado una tendencia: los mapas mentales más sofisticados en términos conceptuales son los de las personas que deciden usar su cuerpo, en lugar de una representación gráfica del espacio fronterizo, su cuerpo como el territorio de los dilemas de frontera, y en su mayoría la gente que usa el cuerpo como el territorio de debates de territorios son la gente que tiene que es explícita en una sexualidad que no es heteronormativa, ¿no? Heteronormativa. Entonces, este es el caso de una persona que es un transfronterizo y transgénero, y que decide dibujar la frontera a partir de sus cicatrices, de la operación, de todas las cirugías que ha tenido para convertirse de mujer a hombre. Y es muy interesante. Si pasamos a la siguiente. La primera del lado izquierdo es la frontera factual, y entonces ahí tenemos varias marcas, como por ejemplo la deportación de su padre. Es importante que les diga antes, aunque está ahí, es él, ella, o ella, él ahora, y quisiera ser neutra en términos de esto, pero no existe en el español todavía un término que nos permitiera ser neutros en términos de los pronombres que utilizamos para nombrar, pero nació como hija de una americana pobre blanca, muy pobre,
que vivió en la calle en algún tiempo, y un mexicano indocumentado moreno, hombre. Entonces ella vive los conflictos de ser oprimida en ambos lados, en términos de clase social de sus padres, de condición migratoria, pero también en términos de ser diferente por su sexualidad. Entonces, las primeras marcas, que son las fronterizas factuales, es la deportación de su padre y cómo esto reestructura sus dinámicas de vida de toda la familia. La segunda marca factual es que su madre, por su pobreza, la lleva a ver a su papá deportado y la deja, la abandona con su padre y tiene que vivir en México, un universo que no conocía, por varios meses, y a esas casas que aparecen es que se tuvo que estar moviendo muchas veces. Luego su mamá la recupera y se va a vivir a Tijuana porque su madre no tiene dinero para vivir en San Diego, y entonces se convierte en una transfronteriza, tiene que estar cruzando todos los días para ir a la escuela. Y la última es la de su sexualidad y cómo se vive su sexualidad, porque no saben cómo tratarla ni en la familia, y vive su sexualidad completamente diferente en Tijuana o en San Diego, por una sociedad mucho más conservadora o más abierta a la sexualidad. La segunda tiene que ver con las fronteridades como marcas de sentido, en la cual dice, bueno, ser de raza mixta es todo un conflicto que no resuelvo y que tampoco saben cómo resolverlo los hombres, y los que lo evalúan. Primero la sexualidad como la masculinidad siendo mujer, su sexualidad ya cambiada y después habiéndose convertido en hombre. Y curiosamente él dice, una vez que me convierto en hombre es mucho más fácil la frontera, porque ya digamos esa dimensión de la sexualidad, de no saber cómo leerlo, no genera problema, con la excepción de que él nunca quiso cambiarse su nombre, y su nombre es en femenino, es rápidamente identificable. La imagen que está abajo a la derecha tiene que ver con, ella se identifica y le problematiza mucho la figura de su padre, y son todas las fronteras que la distancian de su padre en términos de ciudadanía, porque ella es americana y su padre mexicano y indocumentado. Su sexualidad, su padre es muy macho y él ahora es un hombre con el que tampoco puede dialogar. La cultura y el nivel educativo. Ella acaba de graduarse de la licenciatura y va a empezar una maestría en estudios de género. Y bueno, la jeringa, como todos estos procesos hormonales de cambio de una condición sexual a otra, y yo creo que las piezas de dominó, que hablan del efecto dominó de la deportación de su padre, y cómo una deportación de un padre redefine todo por cómo se tiene que reestructurar la familia. Y con eso, aunque hay otros ejemplos, lo dejo para tratar de cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Norma. Vou passar para o Douglas, e eu vou também avisando à medida que o tempo passa. Os livros, os trabalhos de Norma e Douglas, assim como de Kamala e Kathleen, que estão conosco, podem ser encontrados na entrada do auditório, e há serviço de água e café disponível o dia inteiro. Se preciso, fiquem à vontade e conheçam os livros. Bem, Douglas, muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Na verdade, o Portunhol Salvaje agradece ao meu novo amigo José Miguel pelo convite, e estou muito feliz de poder haver chegado. Eu pensei que não conseguiria, mas consegui. E eu venho de uma fronteira. Primeiramente, gostaria de dizer que Jonaci Delamor, de um periodista carioca, hijo de baiano e mineiro e mineira, e uma madre paraguaia hispano-guarani, hija de espanhóis com descendentes de indígenas guaranis do Paraguai. Tenho nascido amor de seres de culturas distintas, né? E culturas que também estiveram em guerra, em uma das guerras mais sangrentas da América Latina, que foi a guerra da Tríplice Aliança, que é uma guerra ainda
bastante soterrada por vários discursos e documentos, bastante ausente do debate também. E eu provengo de uma fronteira, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado ali a 35 quilômetros de onde terminou essa guerra mais sangrenta da história do continente americano, que é a Guerra da Tríplice Aliança, onde 75% da população paraguaia foi dizimada, e o que restou, 5 anos depois, foram 25% de uma população composta por mulheres, na sua grande maioria, cegos, surdo-mudos, inválidos e crianças. Mas, paradoxalmente, a fronteira contemporânea é um espaço bastante diferente da fronteira mexicana. Não se trata de uma fronteira dramática, é uma fronteira hasta permissiva, diria eu, porque é uma fronteira seca, onde as pessoas podem ir e vir a qualquer hora do dia, sem nenhum constrangimento. É uma fronteira até que eu diria de vanguarda, porque eu acho que um dia o mundo vai chegar a esse nível de liberdade, de trânsito, de ir e vir, um mundo sem passaportes e sem tanto controle, e diria eu, um mundo de uma fronteira mais feliz. Né? E também entendo essa fronteira como um espaço entre duas culturas, como uma espécie de lugar nenhum, um lugar sem bandeira, sem controle, um território sem dono, de onde podem surgir, pelo menos, inspirações para o que eu vim fazer depois com literatura, que é o tema que eu vim conversar hoje, que é o Portunhol Selvagem. Em 2003 eu publiquei um livro chamado Dá Gosto Andar Desnudo por Estas Selvas. Foi considerado o primeiro livro escrito em portunhol selvagem, no âmbito hispano-americano e creio que intercontinental. Portunhol é uma mescla de português e castelhano. O portunhol selvagem, depois da novela Mar Paraguaio, do meu compadre Wilson Bueno, seria uma mescla de português, castelhano, paraguaio, ou espanhol madrilenho, e guarani, mas não se limita a essa fórmula, não é uma fórmula. As mesclas podem ser infinitas, eu posso incorporar línguas europeias, línguas asiáticas, e também as 200 e cacetadas línguas indígenas existentes ainda no Brasil, e as 23 ou mais línguas ameríndias ainda existentes no Paraguai. Então, eu quero falar um pouco agora sobre o tema do portunhol salvaje, para que vocês possam conhecer um pouco, e também quero ler fragmento de um livro inédito que será publicado em Curitiba em outubro, num evento chamado Los Bellos Sexos Indomables, em que eu celebro a mulher paraguaia no âmbito da Guerra da Tríplice Aliança. Então vamos lá. Alguns especialistas já disseram que o portunhol salvaje é a língua do futuro, um novo Esperanto e não sei o que mais. Pero el portunhol salvaje es una de las lenguas más hermosas del mundo, porque en su corazoncito de melón, 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 caben todas las lenguas del mundo, las lenguas ameríndias, las lenguas europeas, las lenguas asiáticas, alienígenas, las lenguas todas del universo, incluso las lenguas que todavía no existem. Vale acrescentar que el portunhol salvaje é também uma comprovação de que não existem línguas, idiomas superiores ou inferiores. Isso de superioridade linguística, racial, genérica, etc. e tal, é uma aburrida falácia. Todas as línguas têm sua beleza própria. Beleza não como conceito único, fijo,
mas como algo que, según Borges, se siente o se deja de sentir. El portuñol salvaje es la lengua de todos, porque no tiene dueño. La lengua de las putas que venden sus sexos en la línea de frontera, porque solamente una lengua sin dono, sin dueño, una lengua sin estado, puede ser una lengua de todos. El portuñol salvaje también es la lengua de los gays, de los putos curepas, de los negros, de los indios y de las meninas que saben de las cosas. El portuñol salvaje no existe y por eso sigue tan hermoso. La cosa más bella, Douglas, son las cosas que no existen, me dijo una vez mi amigo Manuel de Barros. Las poetas conchudas tienen miedo de hablar portuñol salvaje. Los poetas conchetos también tienen vergüenza de escribir en portuñol salvaje. El portuñol salvaje es la lengua de los jodidos y malpagos, pero a la vez es nuestro derecho de vivir con libertad de lenguaje, nuestro derecho de hablar una lengua que no existe, de dizer cosas viejas de un modo nuevo o por lo menos diferente. Hay que tener coraje para escribir en portuñol salvaje, uma língua que não existe como idioma oficial, pero sí como habla e, a la vez, como escritura poética ou literária. O portuñol salvaje, felizmente, jamais será decretado de interesse nacional pelo Ministério de Educação e Culto do Paraguai e, a la vez, de Brasil e de Argentina. Em portuñol salvaje, por exemplo, podemos dizer el mar ou la mar, e liberar-nos pouco da prisão gramatical da língua como império estatal. O portuñol salvaje também é a língua de los ciegos, que ven melhor en el oscuro, los chamanes de las periferias. O portuñol salvaje é uma língua bandida que todos podem usar para escrever numa boa poema, cuento, uma novelita, ou uma novela Guaçu em Guarani Grande. O portuñol salvaje é a língua de los perros que canta, é o miau miau de los gatos que ladran, a língua de los travestis de la Praça Roosevelt. Quero lembrar aqui a travesti Fedra de Córdoba, que era atriz do grupo Sátiros de São Paulo, que escreveu boa parte de blog todo em portuñol salvaje, cubaníssimo, tropical, feliz, impagável. O portuñol salvaje, sin duda alguna, é a língua de los malucos que aún creen en el amor, en el afecto, cariño, miel rum, la miel negra de las xiges guaraníes. El portuñol salvaje é a língua também de los cartoneros que transforman basura en pan caliente. Pero cuidado, atente, se liga. Escribir em portuñol salvaje é recusar a escrever na língua da pátria, do Estado, da nação, do poder, da prisão, e pode fazer com que a pessoa seja chutada, literalmente chutada de seu confortável emprego. O portuñol salvaje é livre como o canto del pombeiro, fatal como o silbato del Jaci Jateré e horroroso como o falo del Curupí, mito popular paraguaiense que tem o falo imenso de 7, 9, 15 metros, que lo leva alrededor da cintura e enamora putas, gays, travestis, bomboncitas e damas das altas sociedades brasileiras, paraguaias e argentinas. O portuñol salvaje é a língua também de los débiles, de los sin poder, de los ninguneados de sempre. É a língua de los pobres que causa pânico en la classe média e horror a las classes mais sofisticadas. O portuñol salvaje é feio, bello, fiero, feroz, bizarro, assustador, pero tiene uma graça que impacta. Convém lembrar aqui a definição
del italiano Pitigrilli, el gran Pitigrilli, que escrevia folhetines populares sofisticados. As drogas mais potentes, mais alucinantes, mais peligrosas não são a cocaína, a maconha, o LSD, etc. e tal. As drogas mais poderosas são as palavras, as miracle drugs, as drogas milagrosas. O portunhol salvaje, a la vez, é uma droguita gratirola que pode expandir tus percepções para além de los limites, de las fronteiras hipnóticas del pensamento único. Há muitas maneiras de tentar descrever-se o portunhol salvaje, e eu vou tratar de finalizar descrevendo-lo assim, comparando-lo com o portunhol, digamos, comum. O portunhol salvaje tem que ver com escrituras não domesticadas, literaturas díscolas, poéticas pós-utópicas, descolonizações literárias, etc. e tal. Não existe portunhol único. Existem vários portunholes, pero nenhum superior ou inferior. Nácore hierarquias, assim como não existem línguas superiores e línguas inferiores. O portunhol salvaje é guarani punk guarango, mix de português castelhano, guarani, spanglish, franchute, italiano fake, alemão trucho, pero jamás únicamente eso, porque el portuñol salvaje no tiene una fórmula específica. No podemos explicarlo mucho sin traicionarlo, pero faz bem desexplicarlo um pouco. No coraçãozito de pneu de caminhão comido de piranha del portuñol salvaje, cabem todas as línguas del mundo. Não há limites, nem habría por que limitarlo. Gramatificarlo seria como empezar a exterminarlo. El portuñol sí tiene forma definida. El portuñol salvaje no tiene forma. El portuñol es un mix bilingüe. El portuñol salvaje es un mix plurilingüe. El portuñol entra en cualquier marco. El portuñol salvaje no entra nunca en marco alguno. El portuñol es bisexual. El portuñol salvaje es polisexual. El portuñol es más o menos papá y mamá. El portuñol salvaje es más o menos Kama Sutra. El portuñol es binacional. El portuñol salvaje es transfronterizo. El portuñol es determinado. El portuñol salvaje es indeterminado. El portuñol tiene color. El portuñol salvaje no tiene color. El portuñol es un esperanto luso hispano-sudaca e el portuñol salvaje es un conceito próprio de língua poética de vanguardia primitiva que, sem grandes pretensões, vengo inventando para ser minha literatura um deslimite verbo criador indomável, uma antropofágica liberdade de linguagem aberta ao mundo e que pode incorporar, además do portuñol, repetindo aquilo que eu pensei a falar, pode incorporar, además del portuñol, el guaraní, el guarañol, las 16 ou mais línguas de las 16 culturas ancestrales, etc. e tal. El portuñol pode ser dulce, e el portuñol salvaje talvez seja mais ou menos trilce. Resumindo, sem conclusões precipitadas, el portuñol salvaje é free. É livre. E agora eu quero ler fragmentos desse poema inédito, que é um poema de uma tomada só, é um poema de 50 páginas, com quase 40 mil caracteres, é inspirado naquele filme A Arca Russa, do Sokurov. Alguém chegou a ver? Aqui. É um filme que foi ensaiado durante aproximadamente uns 10 anos e depois foi filmado num dia só, com uma única tomada de 90 minutos. É uma experiência sui generis no cinema mundial. E eu me inspirei nesse procedimento para escrever esse poema.
que se intitula Los Bellos Sexos Indomáveis, porque as mulheres paraguaias, na época da Tríplice Aliança, eram chamadas las de los bellos sexos. E que sofreram terrivelmente na guerra da Tríplice Aliança, porque além de suportar a pressão que vinha de fora, dos aliados, que tinham como base o Tratado Secreto, financiado por Londres, o tratado que foi assinado por Brasil, Argentina e Uruguai, e que é omitido no livro do historiador Doratioto, A Guerra Maldita, né? Maldita Guerra. Esse tratado é omitido nessa obra. As mulheres foram duplamente atacadas, tanto do exterior quanto do interior, por Lopes. Todas as mulheres que se opunham à guerra, que eram contra os ideais do Mariscal Lopes, eram presas e depois assassinadas. Muitas mulheres morreram no Paraguai durante essa época. Mesmo assim, elas conseguiram sobreviver, por incrível que pareça, e graças à mulher paraguaia, ainda existe hoje o Paraguai. Porque foi ela que reconstruiu o país ao longo desses 150 anos, pós-guerra da Tríplice Aliança. Então o poema é assim: hacer toda essa mierda dar flor es un acto de magia. Alegrar un poco las noches desoladas como cementerios con la miel jun de la concha es un acto de magia. Las hermosas mezclas amazônicas, mezclas de flor e pantera, mezclas de flor e estrella, mezclas de flor e jégua, son actos de magia. Ojos azul Paraná, ojos verdes Charayés, ojos miel jun, delgadas, talhas altas, miembros delicados e finos, rugosas tatuí com poder de lluvia, são acontecimentos mágicos. Graças naturais nos movimentos, cigarros tipo bisagro, coisas mágicas. Por mais ou menos $150.000 podes convertir-te em elfo, em increíble Hulk, em uma Marilyn Monroe del Mercado 4. A magia não tem limites. Clamor é um discurso de quem nasce protesto ou reclamazione. Parecia que estávamos todos em uma ópera gigante fantasmagórica encalhada como balena nos abismos da cordilheira de Lamambay. Toro Pichai, talvez seja o primeiro travesti paraguaio, que era um militar extremamente cruel, havia entrado na orquesta aquela manhã, luciendo en el cuello rosarios, cadenas, collares, en los dedos de las manos cubiertos de anillo de oro, incrustados de pedras preciosas, pertenecientes a las damas de los bellos sexos que acababa de matar a lanzazos. Los hombres se ponen en filas de 10, 20, 30 para fornicar con una sola muchacha. Se escuchan gritos desesperados de mujeres por toda la city. Mujeres que intentan resistir son degolladas ali mismo. Ni los muertos pueden descansar en paz, ni respetan a los cadáveres de los bellos sexos indomables. Los desentierran, los despojan de sus anillos, de sus cadenas, de lo que tengan. Los cuerpos quedaban abandonados, huesos y más huesos empilados bajo el sol. Mujer cão, mulher tigre, mulher jirafa, mulher yegua, todas me parecem hermosas. Los indios sagaces aprovechan los vacíos momentáneos de la ciudad de Asunción para raptar y deportar mujeres guaraníes, assim fuerzas procreadoras y resgates de alto valor. Los fantasmas siempre tienen razón. La magia es la base de todas las cosas. Estrellas brillan en la escuridão profunda. El tema central del espanto en las documentaciones es básicamente la poligamia y las costumbres sexuales desenfrenadas con las mujeres indígenas, la magia labial de las indias que les curaba la locura o les volvían aún más loucos a los pobres fantasmas. La práctica guaraní de la poligamia manifiesta, lluvia de Tatuí, después de 5 años de guerra idiota,
que parecía que no iba a terminar nunca más, es un acto mágico. La miel jun, la miel negra, de la concha de las gigis saités, saités en guaraní, no domesticadas, que calma la locura de los hombres con cabeza de pájaro, tiene magia propia. La escuridão profunda llena de estrellas sobre los labios de los cadáveres de los bellos sexos que no sobrevivieron a los lanzazos de los Acá y Botí. Acá e Botí era o exército do Toropixai, que eram soldados assim meio gays, né, que iam com túnicas e com coroas de flores assassinar essas mulheres sob o mando do Toropixai, que talvez seja o primeiro travesti paraguaio. La escuridão profunda, llena de estrellas sobre los labios de los cadáveres de los bellos sexos que no sobrevivieron a los lanzazos de los Acá y Botís. La escuridão profunda, indestructible, llena de estrellas, también es una obra de magia. No existimos. Los besos negros, los más calientes besos negros del bello sexo indomable son azules. No existimos. Solo existe el amor sobre una cama coreana, 40 minutos a 10.000 guaracas. No existimos. Agosto Potí, la chicha es mágica y me regala la miel jun de la concha para curar heridas de la guerra. No existimos. Solo existen la magia y sus gigis que cuidan a los enfermos, que calman la locura de los enfermos. No existimos. Tiempos de imperio digital, tiempos de la lengua como imperio estatal. Gostaria de saber por qué somos tratados como basura. Ser branco puro significa ter ancestralidade 100% europeia, sin conexiones con judíos. La magia es como un sol dulce. Toda lengua tiene su magia. Todo es simple. La gente no sabe cómo acontece. La gente no quer nem saber como acontece. Mortes de inocentes lábios indomáveis que se abrem como flor e que dão ganas de besar em meio a rodas raras, máquinas pesadas, sucatas, questões de custo e benefício. Acariciar o sol, acariciar as nuvens, acariciar o pasto verde, acariciar uma pérola. Todas as coisas têm magia dentro. Não aceitam o Jopará. Jopará é mescla em guaraní, paraguaienses, a língua do pueblo, porque é uma língua indígena, uma língua a la que además se han incorporado elevado número de hispanismos no transcurso de los siglos. Igual, o Jopará também tem sua magia. Los grandes lábios, los pequenos lábios, la alegría indomable del rocío que llueve de las mujeres de la selva son obras de magia. Aquí las mujeres se presentan como víctimas de todo tipo de maltratos sexuales. Las familias paraguayas, gran parte, siguen siendo familias sin jefes. Los hijos naturales, abundan hijos de padres desconocidos. Los periódicos de la época condenaban la cantidad de mujeres vagabundeando por las calles de Asunción. Repugnantes espetáculos que se presentan en las calles de esta hermosa city. Voces de fantasmas moralistas. En muchos casos, sin embargo, se trataba de violaciones perpetradas por soldados de la Fuerza de Ocupación Brasileña, del Imperio portugueses, quienes gozaban inúmeras regalías y privilegios. El populacho se divierte por las calles, con sus bailos públicos llenos de bailarines y damas que casi siempre no revelan en sus rostros, sino la más desordenada voluptuosidade. Matrimonio y familia prácticamente desaparecen en 1870. Los niños prácticamente desconocen la figura del padre. Mujeres se revezan para usar el único hombre más o menos entero y hábil con fines de procriação. É longo. Acho que não vai dar tempo de ler tudo. Então eu vou pulando aqui. El Estado paraguayo es el principal dueño de los esclavos. La abolición de la esclavitud es promulgada en Paraguay en 1870. La mujer que usaba
dar sua opinião convocando reuniões, era chamada, sem distinção, ridícula. Miles de mulheres trabalhavam em los campos de las 14 a 16 horas, incluso noches de luna llena. Mulheres que curtiam cigarros e dulces. O Paraguai era muito famoso pelas mulheres fumadoras, né? As mulheres que faziam o próprio cigarro, se dedicavam a isso, até hoje se dedicam a isso, e que tinham comportamentos considerados masculinos na época. Então eles diziam, as mulheres se sentem bem em seu papel de homem. Não? Algumas das escravas lavandeiras são bastante escamoteadas na historiografia oficial. Felipa de Samaniego, Margarita e Marcela Plaza, Francisca Rodrigues, Juliana Arza, Assunção Ferreira, Carlota Rodrigues, Bonifácia Mesa. Paulina Villalba estava presa em Caçapá por dizer em público que preferia ter consigo a sua esposa, aunque inválido, antes que nos campos de batalha. Francisca Isnácia Mongelós e Hilária Farinha estavam presos em Vila Rica por queixar-se de los excessos de trabalho. Elisa Rodrigues estava presa em Acarrí porque havia dito que as notícias em los diários eram todas fakes. Por esse motivo, estava presa em São Pedro Juana Batista Fernandes, em Valenzuela Ramona Urdapilleta, em Arroyos de Esteros Pastora Decó, Maria Felícia Palácio e Gregória Canteiro, porque acusaram a López, durante as tarefas de labrança, mandar soldados borrachos a la batalha. Pancha Garmendia, toda sucia, manchada de sangre, com a cabelleira suelta e desgrenhada, apenas podia andar de pé e manos. O instinto da própria conservação em aquele terrível abismo les impulsava naturalmente a comer qualquer coisa para viver. Que comiam as Gigis, as mulheres da Tríplice Aliança? Comiam sapos, serpientes, lagartos. Les cortaban la cabeza a los lagartos, lo asaban y los comías. Las reinas de Isaú, as saúvas, formigas, las fritaban para no morrer de hambre. Igual lo hacían con las serpientes, cortándolas 8 dedos después de la cabeza. Muchas prefirieron comer frutas venenosas a soportar la agonía del hambre. El amor y el sexo salvaban y siguen salvándonos de la locura, del tedio, de la falta de sentido, del miedo, de la soledad, del horror vacui. Algunos indios son diccionarios vivos de mitología. La tierra en Paraguay es fértil y bermeja. A las 8 de la noche, 4 espías enviados por el mariscal López llegaron al campamento de las destinadas para degollar a 11 traidoras. Muchos jóvenes descubren el amor por primera vez con la tierra, con las playas de los ríos, con los patios. Meten sus penes en la tierra y entran en orgasmo por primera vez. La selva es alucinógena. El sol es dulce en septiembre. La calle llena de árboles que dan flores una vez por año, en el centro de Asunción, una de las calles más hermosas del mundo, es una obra de magia. É isso. Obrigada, Douglas. Obrigada mais uma vez a Norma. E eu passo então ao Lindomar Albuquerque, que vai nos conduzir nesse debate. Você também tem, no máximo, 30 minutos. Bom dia, gente. Ou seja, é um prazer estar aqui, principalmente escutar, conhecer as duas pessoas que estão aqui, né, que a Norma conheci ontem, e o Douglas, que eu já conhecia pelos seus escritos, também só conheci pessoalmente
ontem, né? Então é uma alegria estar aqui conversando um pouco com vocês sobre os trabalhos, sobre as apresentações, sobre as trajetórias diferenciadas, né? Claro, a trajetória de uma investigadora e de um poeta tradutor selvagem, né? Criador, inventor selvagem. E então são essas experiências que a gente está aqui, essas experiências fronteiriças. E claro, né, duas pessoas que têm longos anos vivendo nesses territórios de fronteira, né? Seja como o que a Norma diz aqui, né, pesquisadora nos dois lugares, em San Diego e Tijuana, seja essa trajetória sua, né, dessa longa experiência em Ponta Porã, em Campo Grande, né, se imaginarmos os territórios fronteiriços dentro daquela ideia, claramente esse eixo Campo Grande, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e Asunción faz parte aí de muitos trânsitos nessa região que você circula tão bem. Então, assim, o que eu vou aqui conversar é um pouco, de fato, é um diálogo, claro, com as coisas que eu estou pensando e com essa curiosidade aberta para essas questões que vocês trazem aqui. Primeiramente, eu queria pensar, principalmente porque a Norma falou desse lugar institucional, e o lugar institucional do COLEF é interessante, né, por essa trajetória extremamente mais ampla dos estudos de fronteira, porque claramente, quando eu olho o Brasil, percebo claramente que estamos numa fase de ampliação dos estudos de fronteira, dos territórios de fronteira, que é muito diferente de uma trajetória já mais longa do caso mesmo do México e dos Estados Unidos sobre essa reflexão. As fronteiras brasileiras têm ainda poucos estudos quando comparamos com outras realidades de outros países. Assim como investigações, ou seja, de fato, os estudos de fronteira no Brasil, eu consigo mais ou menos mapear 3 momentos, e que faz parte, ao mesmo tempo, esses estudos, de mudanças institucionais na produção do conhecimento. O primeiro, sem dúvida, tem a ver com os estudos das frentes de expansão. Os estudos da frente de expansão, principalmente pensadas a partir dos grupos indígenas e camponeses. E esses estudos, pensados as frentes de expansão, especialmente na Amazônia, a partir dos camponeses, né, o olhar para a frente de expansão ou para o frontier, a partir dos lugares subalternos, dos indígenas e camponeses, fez parte, ao mesmo tempo, em termos institucionais, de investigadores que estavam no momento de consolidação da própria experiência de pesquisa empírica no Brasil e dos programas de pós-graduação. Ou seja, não é à toa que o Museu Nacional, por sua vez, vai ter investigadores investigando essas situações. Nós pensamos principalmente o caso do Otávio Velho nessa direção. Depois, mais recentemente, temos uma tradição considerável em estudos de percepção de fronteira, como controle, filtro e interseccionalidades, muito ligado aos estudos de migração no Brasil. Aliás, isso ainda é uma percepção, inclusive, dos organizadores do nosso principal encontro, que é o AMPOX, que percebe como fronteira, principalmente, algo ligado às migrações, né? Então, tem uma... E, claro, esses estudos de migração, especialmente de brasileiros fora, teve a ver com um momento no Brasil de muita, como podemos dizer, de muitos investigadores que foram fazer doutorado ou doutorado sanduíche em outras universidades, mais ou menos nos circuitos que tinham muitos brasileiros, né, ou seja, para os Estados Unidos, para os países europeus, e nesse contexto estavam, por sua vez, fazendo os chamados estudos comparativos ou os estudos migratórios nessas regiões. Então, tem a ver com uma certa mudança institucional que possibilitou muitas pesquisas empíricas durante o próprio doutorado sanduíche nessas regiões.
E um terceiro momento que eu vejo tem a ver com esse olhar específico para os territórios de fronteira mais recente, especialmente a partir da virada dos anos 90 para os anos 2000, é que temos mais acentuadamente trabalho sobre territórios de fronteira das ciências sociais. Não é que a geografia não já venha com isso mais amplo, mas um olhar a partir, especialmente da sociologia e da antropologia, é algo muito recente dessas duas últimas décadas. E tem a ver também, hoje, que já foi retratado ontem, tem a ver também com políticas universitárias de interiorização das universidades brasileiras, especialmente a criação de programas nas áreas de fronteira, de universidades, como a UNILA e outros, e de programas nas áreas de fronteira internacionais. Ou seja, esse é o que a gente pode pensar de mudança entre as questões institucionais e determinado deslocamento entre frente de expansão, estudos migratórios e estudos de território de fronteira. E nesses territórios de fronteira, por sua vez, tem, nos últimos anos, a área tem recebido muitas inquietações, principalmente da aproximação de colegas que vêm de estudos de mercados, de legalismos e etc., que chegam nas áreas de fronteira, estudos migratórios que chegam nas áreas de fronteira, estudos de gênero que chegam nas áreas de fronteira. Então, tem tido uma riqueza de perguntas e de problematizações, especialmente, eu diria, aí na última década, nos 5 últimos anos, que tem se acentuado essas investigações. Então, dito isso, eu gostaria, assim, ou seja, dentro das minhas reflexões e pensando nos trabalhos aqui apresentados, me parece que uma das questões importantíssimas de pensar e que, de certa forma, eu venho pensando isso, claro, é um conceito incompleto, que está em processo de redefinição, mas me parece que essa dimensão, que isso eu já falei em tantas outras vezes, mas volto a dizer por as questões postas aqui hoje, é a ideia de acentuar cada vez mais nos estudos dos espaços de fronteira a dimensão da história e da memória. Ou seja, essa questão de trabalhar com diferentes perspectivas de tempo, que o espaço não seja uma categoria englobadora ou única. O espaço, enquanto o espaço social, a acentuação dessas categorias do tempo da experiência, do tempo vivido, do tempo da memória, seja algo muito importante para essas reflexões. E eu, pensando nisso, eu fico, inclusive, imaginando, e, ao mesmo tempo, levantando um questionamento para a Norma. O que são esses mapas no tempo? É possível pensar esses mapas mentais para além do que eles representam enquanto momento? Como é que a memória vem nesses relatos desses estudantes, dessas diferentes categorias de estudantes fronteiriços? Porque os espaços fronteiriços mudam muito rapidamente. Sempre quando eu chego e que acompanho, por exemplo, a Tríplice Fronteira há mais de uma década, é impressionante as mudanças que estão acontecendo a todo instante, não é? Então, ou seja, o que isso interfere na hora de pensar a radicalidade da ideia dos processos de fronteirização, que envolve necessariamente uma perspectiva de tempo, e de vários tempos. Tempo de longa duração, tempos curtos, tempos vividos, tempos de memória. Não é? Então, é uma questão do tempo que tem sido assim, algo muito importante nas minhas próprias reflexões, e me parece ser algo que teremos que acentuar, porque quando eu olho as pesquisas mesmo dos colegas e de outras regiões, principalmente no caso brasileiro, quando eu comparo, em outro momento, tive na fronteira da Espanha com Portugal, e lá sim tinha uma quantidade imensa de trabalhos levando em consideração a longa duração da fronteira.
quando olhamos no Brasil, temos pouquíssimos trabalhos vendo a longa duração da fronteira e acentuando especialmente uma coisa do presentismo em torno dessas questões. Isso as minhas próprias pesquisas, de certa forma, acentuam muito o presentismo. Então, me parece algo importante perceber essas alterações no tempo, especialmente nas últimas décadas. Quando eu penso, no caso dessas que eu tenho mais familiaridade, são mudanças radicais da década de 70 para cá. Impressionante as mudanças da década de 70 até esse contexto contemporâneo. Então, me parece que essa é uma primeira questão importante. A outra tem a ver com essas discussões mesmo, que eu acho que a Norma trouxe aqui brilhantemente, desses mapas mentais, que envolvem questões metodológicas e de percepções de realidade, e de junção de tantas coisas, do seu próprio trabalho como professora e investigadora, que ou seja, quais os limites de nossas categorias e de nossas acentuações, principalmente dessa ideia do transfronteiriço. Ou seja, o que é o território transfronteiriço, se a ampla maioria, eu não sei em termos de quantidade, depois você me diga um pouco mais sobre, ou seja, nessas categorias variadas, ou seja, o que predomina, como é que mais ou menos, desses 700 mapas mentais, como é que mais ou menos a divisão entre esses mapas mentais e aquelas categorias que você apresenta, né, de fronteiriço e transfronteiriço. Mas me parece que, e cada vez mais eu tenho essa preocupação de perceber aqueles que não transitam muito. Ou seja, acentuamos muitos fluxos, muito as mobilidades, pensamos os nossos mapas mentais, ou os nossos mapas do que seja um território transfronteiriço, especialmente a partir daqueles que circulam, e que circulam nesses espaços todos. E os que não circulam? E os que estão no mesmo lugar? Que território é esse? Qual é o território transfronteiriço para aqueles que são fronteiriços ou não fronteiriços? É possível pensar um território transfronteiriço para quem não é? Ou seja, visto e classificado ou experienciado como transfronteiriço? Então, me parece que essa ideia da pluralidade do espaço, ou algo que temos que pensar como categoria de território transfronteiriço, ou alguma outra nomenclatura, que seja capaz de perceber esses mapas mentais, que seja capaz de perceber essas classificações todas, que um tipo de nomeação não obscureça ou não torne em território invisível outros tipos de circulação na fronteira. Então, me parece uma problemática muito importante que você traz por essa variação de territorialidades na fronteira a partir desses tipos que você aqui nomeia. E aí tem uma terceira, e aí já mais finalizando, né, nessa parte mais com a Norma, e que ela tem experiências também outras de trabalhos, que é essa ideia da fronteira como, e também, claro, dialogando já com Douglas, da fronteira como invenção, imaginação, criação, lugar de produções variadas de pessoas que estão envolvidas em trabalhos de crítica à fronteira. Ou seja, várias formas que essa fronteira específica entre o México e os Estados Unidos, eu lembro aí desde os trabalhos lá do Canclini, como tem intervenções artísticas na fronteira, né, de várias maneiras. Eu mesmo que acompanhei um trabalho de uma estudante que justamente trabalhava sobre o fandango fronteiriço. Ou seja, as pessoas que vão justamente cantar música de um lado e outro do muro. Então, todas essas expressões, criações, exposições, vídeo, cinema, né? Ou seja, todo um conjunto de produção cultural que a fronteira tem gerado, você falou, né, rapidamente sobre isso, você tem uma longa experiência nisso, eu gostaria de te ouvir algum comentário
sobre essa ideia, né, da imaginação fronteiriça como esse espaço de criação artística que a fronteira gera, né, porque estamos justamente num momento muito em que os trabalhos de fronteira estão demasiadamente falando de segurança, né, ou seja, de que a fronteira está cada vez mais nos seus estudos hegemônicos com essa problemática da segurança, e me parece que essa dimensão da criação seja algo muito interessante para o nosso debate. Isso serve para essas criações artísticas, serve para as criações de língua, né? Ou seja, que criação é essa, né? Maravilhosa, ambivalente, profundamente ambivalente, chamada portunhol selvagem. Ambivalência que, de certa forma, reflete esses espaços fronteiriços. Eu costumo dizer que os espaços fronteiriços são espaços do inferno e do paraíso. Inferno e paraíso, como metáforas religiosas, estão sempre presentes na maneira como se imagina as fronteiras. Não é? Ou seja, Tijuana tem infernos profundos, né, de tráficos e etc., enquanto representação, enquanto criação imagética da fronteira, e paraísos de sonhos, né, paraísos de transgressões, daquele lugar em que você vai e claro, espaço de fronteira, como esses espaços intermédios, são espaços de purgatório também, né? Estou usando as metáforas aqui do paraíso, do inferno e do purgatório, como algo muito importante para pensar essas espacialidades e as representações sobre as fronteiras. E aí eu chego nessa questão do portunhol selvagem, que para mim foi uma descoberta maravilhosa num certo momento da minha vida. Primeiro, numa conversa com um professor lá na UNILA, e depois tive o prazer de participar de uma tese da Sara, na Universidade de Santa Maria, que justamente estava trabalhando com esse portunhol escrito. Né? Ou seja, como essa língua que durante muito tempo era uma língua oral, somente oral, e como que num determinado momento, especialmente também na última década, tem uma coisa da última década, transformações na última década impressionante, começa a ter, principalmente na poesia, vários poetas, né? Ou seja com portunhol, especialmente na fronteira do Uruguai com o Brasil, e esses autores brilhantes do portunhol selvagem, muito mais irreverente, né, que retoma toda uma irreverência criativa na fronteira do Brasil com o Paraguai e em tantos outros lugares brasileiros, porque o Douglas mesmo já disse em um certo momento que essa ideia mesmo de localização, né, do portunhol selvagem, embora tenha esse lugar, né, esse lugar experiencial de Ponta Porã com Pedro Juan Cavalheiro, mas aí se espalha, né, Chico Sá escreve, né, ou seja, em tantos outros lugares. Não é? Então, e aí me parece que nessa reflexão do portunhol selvagem tem uma questão, desde o ponto de vista das reflexões mesmo de fronteira, muito interessante, que é essa ideia mesmo de espaços imagéticos de ambivalência. Que, de certa forma, você aqui, durante sua apresentação, tem pontuado, que é o espaço, ao mesmo tempo, de vanguarda e primitivo. Um espaço de uma língua precária e rica. Isso já estava no Wilson Bueno, com o mar paraguaio. Feia e bela. Que existe enquanto criação literária, mas também não existe. E não existe, mas como diz, né, o poeta que tem tanta influência sobre o Douglas, o Manuel de Barros, as coisas que não existem são as mais belas. Né? Então, esse campo que abre todo para esse campo da imaginação, de tudo aquilo que ainda não escrevemos e ainda não pensamos sobre as próprias fronteiras. Né? Não é? Ou seja, estamos aqui neste espaço bonito do que ainda não existe.
Espaço que é nessa polaridade entre a prisão da língua, do Estado, da oficialidade, da normatização do que é certo, do que é errado na forma de escrever, versus esse espaço de imaginação transfronteiriça e criativo, de rebeldia, de transgressão, de dizer de todas as formas o que sentimos, o que pensamos, o que vivemos. Então, me parece que essas várias polaridades, e mais, tem algo, né, em torno desse portunhol selvagem, que é essa questão da mudança permanente. É uma língua que se reescreve sempre. Só a ideia do selvagem, eu vi umas 3 ou 4 formas diferentes de grafia, só nos trabalhos do Douglas. Então, ou seja, que, de certa forma, questiona a fixidez da língua no seu campo de produção do Estado Nacional, da imaginação do Estado Nacional. O próprio Benedict Anderson coloca isso, né, que uma das coisas da imaginação nacional foi essa fixidez das línguas gramaticais. E justamente essa língua, e que de certa forma tem uma sintonia, questiona um tempo da modernidade em que a fixidez do escrito está fortemente posto, e ao mesmo tempo está em sintonia com esse momento atual da internet, das coisas que se escreve de tantas formas diferentes a todo instante. Não é? Então, me parece essa questão do que você traz dessas misturas, dessas criações, dessas traduções em torno desse não idioma. Né? Então, são essas as considerações. Eu sei que já estou quase passando, achava que ia falar aqui 5 minutos, mas agradeço muitíssimo as apresentações e a possibilidade